Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Renato Sintra, sou um homem branco, calvo, de barbas brancas, e estou falando de um quarto com uma parede branca atrás de mim, um armário. Atualmente, sou coordenador de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e hoje estou aqui junto com as nossas convidadas para gravar o nosso terceiro podcast Gero Papo, que já está na sua segunda temporada. O podcast Gero Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas da Pessoa Idosa, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô e a USP 60+. Hoje, nosso tema será a feminização da velhice, ou seja, vamos discutir e refletir um pouco sobre o tema e quais são as questões relacionadas à feminização da velhice. Para conversarmos e discutirmos um pouco sobre o assunto, estão aqui comigo a mestre Aline Ribeiro e a professora Marília Berzins. Bem-vindas, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu queria pedir inicialmente para vocês se apresentarem, falarem um pouco para os nossos ouvintes aí, um pouco da formação, trajetória profissional, para todo mundo se conhecer. A gente pode começar com a Aline. Vamos lá, Aline? Olá, obrigada pelo convite, estou muito animada para estar aqui. Bom, eu sou socióloga, atualmente eu faço doutorado em sociais na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e também estou como pesquisadora discente no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp. Eu também sou mestra em filosofia, né? Fiz meu mestrado na USP Leste, como a gente chama, que é a USP lá em Hermelino Matarazzo. E no meu mestrado eu pesquisei basicamente envelhecimento feminino, tentando olhar um pouco para como os marcadores sociais, como gênero e geração influenciam a experiência das mulheres no envelhecimento. Eu também sou pós-graduada em saúde coletiva, né? Então, além de estar nas sociais, eu também tento fazer esse diálogo interdisciplinar com a saúde coletiva. E, enfim, acho que é muito importante a gente olhar para essa questão por vários olhares diferentes, né? Acho que é importante a gente pensar de uma maneira interdisciplinar, transdisciplinar até. Bacana, Aline, super formação, interessante sua formação, né? Tem um pouco, eu adoro essa coisa de filosofia, então eu acho que a filosofia está em tudo, né? Então, ter essa formação de filosofia, além de todas as outras, eu acho que vai contribuir muito aí com o nosso debate. Marília Berzins, por favor, não quer se apresentar um pouco para a gente? Boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você for nos ouvir, eu desejo que seja bom para você. Assim como o Renato se apresentou, eu sou uma mulher idosa, 64 anos, sou parda, tenho cabelos crespos, assim, médio, bem na altura do ombro, não é? Estou na sala aqui da minha casa, que a gente reúne os livros, e estou com uma blusa preta. E, Renato, meu nome é Berzins. As duas vezes você tropeçou. Marília Viana Berzins. Eu sou assistente social, sou especialista em gerontologia, fiz mestrado em gerontologia social e fiz doutorado em saúde pública na temática de violência contra a pessoa idosa. Então, nos últimos quase 30 anos da minha vida, eu tenho trabalhado com a temática do envelhecimento, onde eu me achei, eu me encontrei, eu gosto muito. Naquela época eu não era uma pessoa idosa, eu falava da velhice dos outros, e hoje eu falo da velhice dos outros e estou vivendo a minha própria velhice. Sou funcionária pública municipal aposentada, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, onde trabalhei na área técnica de saúde da pessoa idosa, pensando saúde pública, políticas públicas, melhor dizendo, para as pessoas idosas. Depois da aposentadoria, continuei a trabalhar e hoje eu sou presidente de uma ONG que se chama OLHE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, que tem como missão
disseminar o conhecimento qualificado sobre a velhice, a longevidade, o envelhecimento, e além disso eu faço um monte de outras coisas que não é o caso agora de falar, mas eu sou uma ativista da área do envelhecimento, faço parte de uma Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui em São Paulo, faço parte do ILC, que é o Instituto de Longevidade Brasil, na questão de gênero. Eu represento essa área também lá, pensando no envelhecimento sobre o recorte de gênero. E é muito bom estar aqui. Parabéns para vocês que elegeram este tema. E eu estou muito feliz de conhecer a Aline e de trocar com ela. Aline, acho que nós vamos bater uma boa conversa aqui. E é isso, Renato. Obrigado, Marília. Uma outra super formação, uma super trajetória, aí, tem uma experiência grande aí, né, com essa questão do envelhecimento. De fato, eu acho que a gente tem todos os elementos aí para a gente fazer uma super conversa. Bem, gente, minha primeira impressão aí, né, quando eu estava preparando esse podcast, é que ele, com certeza, ele vai ser insuficiente para tratar um tema tão relevante, complexo, né? Talvez a gente tenha que fazer aí outros encontros, marcarmos outras discussões, porque é uma discussão que dá para ser feita por muitas abordagens, né? São muitas as entradas ali que a gente pode falar sobre o tema. Mas para a gente começar um pouco, eu trago um dado que penso que ser um determinante sobre a feminização, né, da velhice, que é a razão de estarmos aqui hoje. Existe uma proporção maior de mulheres do que homens com idade de 60 anos ou mais. Isso é um elemento definidor da questão da feminização da velhice. Para reforçar um pouco essa questão da feminização, trago aqui um dado da cidade de São Paulo, na faixa etária, esse dado aqui já de 2022, como fonte a Fundação SEAD, na faixa etária de 60 a 64 anos, a proporção de idosos do sexo feminino já é maior, é de 56%. Então, ou seja, temos 56% de mulheres e 44% de homens. E ela vai crescendo à medida que vai se passando para as outras faixas etárias, vai crescendo até atingir 65% do sexo masculino na faixa de 75 anos ou mais. Um outro dado interessante dos indicadores sociodemográficos da população idosa é a razão entre sexo por distrito na cidade de São Paulo. Eu trago um dado aqui da cidade. Dos 96 distritos da cidade, 95 deles existem mais idosas do sexo feminino do que masculino. Um bom exemplo é o distrito da Consolação, onde há 56 homens para cada 100 mulheres. Então, marca bem essa diferença. E para finalizar, e prometo não falar mais, são as expectativas de vida entre homens e mulheres, né? Aí um dado do IBGE do ano de 2020, a expectativa de vida ao nascer era de 73 anos para homens e 80 anos para mulheres, ou seja, uma diferença aí de 7 anos. Mas isso são dados e eu sei que existem outras questões relacionadas à feminização da velhice, e é por isso que eu queria aí escutar vocês um pouco, vocês duas aí, com toda essa experiência que vocês têm, essa carga teórica. E aí, para começar, eu queria que vocês explicassem um pouco o que é e por que acontece o fenômeno da feminização da velhice. Acho que a gente pode começar com você, Marília. Aí você coloca e aí depois a gente vai complementando, por favor. Eu acho que, Renato, você deu um exemplo do que é esse fenômeno que nós chamamos de feminização da velhice, não é? Ou seja, é o predomínio, maior quantidade de mulheres do que homens quando a gente faz o recorte etário, ou seja, na população de 60 anos e mais, tem mais mulheres do que homens. Né? Isso não acontece só na cidade de São Paulo, não acontece só no Brasil, mas isso é um retrato do que acontece no mundo, de uma forma geral. Então, assim, a feminização da velhice quer dizer a maior presença de mulheres neste grupo etário. Portanto, temos mais mulheres do que homens. E aí a pergunta seguinte é, por quê? Porque mulher vive mais do que o homem.
E as estatísticas dizem que nós vivemos, e aqui nós somos 2 mulheres para um homem, né? Eu e a Aline para você, o que a gente quer dizer é isso. Em média, as mulheres vivem mais do que os homens, né? Uma média de 7 a 8 anos. Isso tem uma variação por região, país, etc. Mas o que é óbvio, o que é certo, lógico, é que nós vivemos mais. Por que mulheres vivem mais do que homens? Tem várias teorias que vêm nos explicar o porquê isso acontece, questão genética, tem uma ligada muito ao aspecto de cuidado que a mulher, desde quando começa a menstruar ou que engravida, ela tem aquela rotina de procurar assistência médica, ela se preserva, tem a questão de ser mãe, de ser aquela que tem o papel na sociedade de reprodução, de geração, de cuidado. Então, tem vários motivos que dizem, que explicam por que nós vivemos mais. Mas o fato de vivermos mais não nos dá a condição de vivermos melhores. Ou seja, mulheres, não é? E aí, mais para frente, talvez a gente vai conversar sobre isso, o que é que nos diferencia dos homens, não é? Não é porque eu tenho 8 anos, 7 anos a mais, que isso me dá uma condição, uma vantagem, até porque desde que mulheres nascem, eu vou agora fechar na nossa realidade brasileira, nós já nascemos em desvantagem, e elas perpetuam a vida inteira, inclusive no envelhecimento. Então, é muito importante, há um reconhecimento mundial, na última conferência realizada em 2002 da ONU sobre o envelhecimento, né, que foi em Madrid, o próprio documento que a ONU publicou fala que nós não podemos deixar de olhar o envelhecimento sem esse recorte de gênero, reconhecendo que mulheres estão em condições em desvantagens piores quando olhamos para os homens. E aí tem um universo grande que pode nos explicar, mas respondendo inicialmente esta sua palavra, muito genericamente, eu assim fiz. Não sei se a Aline quer complementar, quer dizer alguma coisa, mas estamos aqui para conversar. Eu acho que é isso, né? A Marília resumiu muito bem como se dá esse fenômeno. Eu só queria, talvez, reforçar algo que ela já trouxe na fala dela, né? Que é isso, a gente muitas vezes vai pensar no envelhecimento como só um processo biológico, mas não, né? Ele é um fenômeno cultural, então ele ganha sentidos e práticas específicas a partir de uma cultura, de uma sociedade, da sociedade que a gente está, né? E como ela disse, pensando no Brasil, o que a gente vê muito é isso, né? O cuidar, o trabalho do cuidado, não só o cuidar de si, mas o cuidar dos outros, o cuidar da casa, uma questão extremamente atravessada por gênero e é uma questão que acaba sendo relegada às mulheres, né? Isso realmente faz com que tenha uma diferença, né, no processo de envelhecimento entre as mulheres e os homens, inclusive porque algumas pesquisas mostram que os homens não têm essa questão de ir ao médico tão trabalhada quanto as mulheres, né? A própria Marília disse que desde, sei lá, quando a gente menstrua, a gente já tem aquela coisa de ir sempre no ginecologista, fazer os exames de check-up todo ano. E muitas pesquisas mostram, né, que os homens realmente não têm essa facilidade, talvez, de ir ao médico, né? Eles evitam muito ir ao médico e só vão quando já estão numa situação de saúde mais deteriorada, às vezes, enfim. Acho que também um outro ponto importante que a gente poderia trazer é o fato de que homens morrem mais por consequência de violências, né? E comportamentos de risco. Então, isso não é porque os homens seriam naturalmente mais violentos ou alguma coisa assim, né? Com a forma como a masculinidade é construída na nossa sociedade, tem relação com esse comportamento, né? Então, muitas vezes se incentiva e valoriza um comportamento mais violento, digamos assim, como se fosse um jeito mais legal ou melhor de ser homem. Claro que tudo isso também está muito perpassado por questões de classe, raça, etnia, enfim, né? Acho que a Marília pode falar um pouquinho melhor do que eu. Aline, eu acho que você trouxe um dado super legal da questão dos homens. E nós estamos à beira do censo agora, 2022, que vai trazer muita novidade para nós, mas eu quero chamar a atenção. Quando você analisa a distribuição homens, mulheres na população, nascem mais homens do que mulheres. Isso é interessante, mas não numa proporção enorme, né? Diria assim, para 2 mulheres, 3 homens, vamos imaginar.
Então, na base da população, eu estou aqui mostrando, vocês não estão vendo, estou esquecendo que eu estou só falando, mas na base da população, os meninos são a maioria. Isso vai assim até os 12, 15 anos, quando as mulheres vão passando à frente, porque é neste período, e bem disse a Aline, que há uma exposição ao risco. E aí os homens começam a ficar no número, proporcionalmente na população, inferior às mulheres. E isso é tão forte que você nos trouxe a estatística aqui lá dos 75 anos, né? 65% é mulher. Quando você ainda diminui mais esta faixa, que você põe os nonagenários, os centenários, a diferença chega a ser quase 80%, ou seja, de cada 10 idosos que nós temos nonagenários para cima, não é? 8 são mulheres. Então, isso é muito gritante e importante. E é interessante que nós, mulheres, estamos atentas ao processo de feminização da velhice, e eu vejo que os homens não estão atentos a esse processo. Então, nós estamos nos dando conta, já é anunciado há muito tempo, mas a gente está se fortalecendo, se cuidando e criando estratégias para que as desigualdades e iniquidades sejam superadas. E isso é um fenômeno positivo, porque nós já temos a conclusão de que isso temos mais, mas nós precisamos melhorar a qualidade de vida das mulheres que estão aí na população. Super interessante o que vocês trouxeram. Eu acho que é isso, né? Não sei se, não resumindo, né? Mas vocês trazem essa questão biológica mesmo, né? Que as mulheres vivem mais que os homens, mas traz também essa carga cultural importante, que é o se cuidar. A mulher, de fato, né, como vocês bem colocaram, as duas aí, ela tem um costume, né, de visitar mais o médico, ir ao médico. Isso aparece em várias pesquisas aí, em vários artigos. E tem essa questão da violência urbana, né? Não só urbana, mas infelizmente eu acho que no nosso país, eu acho que nem dá mais para restringir ao urbano, né? Mas é uma violência grande. De fato, quando a Marília fala aí quando as pessoas chegam aos 15 anos, a partir dos 15 anos, quando você faz ali um gráfico ali da mortalidade por violência, e se você compara entre homens e mulheres, tem uma barriga enorme ali entre os homens. É uma tragédia nacional, né? E isso, de fato, vai influenciando e fortalecendo, né, ressaltando essa coisa da feminização da velhice. E outra questão é essa, Marília, que você também trouxe sobre viver melhor, né? Não quer dizer que viver mais é viver melhor, né? Isso é uma confusão que a gente, geralmente, quando a gente escuta isso, a gente não para raciocinar, né? Mas uma coisa é viver mais, outra coisa é viver mais, mas com qualidade, né? Mas parece que não é sempre que acontece isso, né? Não é. Se você for, e aí eu acho que nós vamos ver quais são essas diferenças, mas eu vou chamar a atenção que mulheres ficam mais sozinhas, elas são viúvas mais do que os homens. Por quê? Nós temos a tradição, que eu acho que isso hoje está mudando, de escolher companheiras, né, que são mais velhas do que nós, né? E aí a gente vive mais. Então, o companheiro vai morrer, você vai enviuvar, e você vai ficar sozinha. E tem uma autora, que eu não me lembro o nome, que ela fala da pirâmide da solidão. Eu acho que foi Elsa Berkowitz que falou sobre isso. A pirâmide da solidão. Mulheres, na velhice, ficam mais sozinhas do que o homem, porque os parceiros masculinos, os homens, não querem mulheres mais velhas, eles preferem mulheres mais jovens. E aí, quando você faz um outro recorte, que é de raça, cor, pior ainda, porque as mulheres negras são mais sozinhas do que os homens. Então, veja, você vai viver mais tempo sozinha, e eu nem estou trazendo ainda a questão de renda, estou só falando dessa pirâmide da solidão. Veja, é perverso. Então, você pode chegar aos seus 90 anos, sozinha, sem rede de apoio, de suporte social, e com todas as iniquidades presentes nessa cultura de desigualdade que é o nosso Brasil. Então, legal, somos maioria, vivemos mais, mas não vivemos melhor. E estamos neste movimento de dar a volta por cima nisso. Queremos políticas públicas
para darem às mulheres condições melhores de viver a sua velhice com dignidade, com renda, com respeito, né? Enfim, com todos os direitos assegurados nos instrumentos legais que nós temos. Então, é importante abrir este leque para a gente não achar que legal, não é tão legal assim, conquanto seja numericamente melhor, mas eu acho que o propósito nosso, Renato, é chamar a atenção sobre esse processo desigual, porque, como bem disse a Aline, a gente tem aquela construção social, né, que é aquele lugar que é dado à mulher na sociedade de cuidadora, de maravilha, de paciente, de maternidade. Então, a gente precisa rever esses papéis, uma vez que cada vez mais seremos um país envelhecido e teremos mais mulheres na nossa vida social. Legal. E aí, bom, eu tenho uma segunda questão, mas eu acho que vai muito nesse caminho aí que já está percorrendo, né? Que é a seguinte: como vocês veem a influência dos papéis de gênero no curso de vida? Bom, acho que, sem dúvida, o gênero é um marcador muito central na nossa sociedade, né? A gente tem milhares de construções de gênero aí que vão interferir na nossa vida ao longo dela inteira. Então, desde lá da infância, quando a gente diz que as meninas brincam de boneca e os meninos de carrinho, né? O que brincar de boneca é por quê? Porque se espera que a menina vá crescer e vá ser mãe, então ela já está treinando para cuidar dos filhos, né? Aqui, de novo, a questão do cuidado. Acho que é uma questão que, enfim, vai atravessar aqui a nossa conversa várias vezes. Pensando, assim, em relação ao curso de vida, né? A pessoa, quando ela chegar na velhice, tudo que ela viveu, a trajetória inteira de vida dela vai ter influenciado como vai ser essa velhice, né? Se ela vai ser uma velhice mais solitária, por exemplo, enfim, se ela vai ter uma rede de apoio. Pensando na questão de gênero, né? Hoje em dia a gente tem uma série de mudanças que vêm desde lá dos anos 70, né? As demandas dos movimentos feministas, enfim, uma série de concepções associadas ao gênero que têm sido revistas, né? Eu vi isso muito na minha pesquisa de mestrado, né? Eu conversei com mulheres de 50, acho que a 72 anos, e muitas delas falaram como elas viam a vivência do envelhecimento delas muito diferente de como era o envelhecimento das mães, das avós, das tias. Enfim, isso porque não havia tantas possibilidades de escolha como hoje, né? Então, muitas mulheres não tiveram oportunidade de trabalhar fora, ou ter sua própria renda, ou mesmo estudar. Bom, eu posso trazer o próprio exemplo da minha mãe, né? Minha mãe vai fazer 70 anos e ela teve que parar de estudar na 4ª série porque meu avô dizia que mulher não precisava estudar porque ela ia casar. E aí ela perdeu o estudo, né? Essa ideia de perder o estudo, enfim. Então a gente tem uma série aí de questões que hoje em dia elas permitem uma maior escolha, liberdade, digamos assim, se a gente for pensar nessa questão geracional. Enfim, acho que também as mulheres, elas acabavam sendo mais restritas também ao mundo privado, né, a casa, a família, enquanto os homens também acabavam trabalhando fora, tinham toda uma vida fora do lar, não só de trabalho, mas também de lazer, e isso influencia muito a visão de mundo das pessoas, né, o entendimento, a vivência delas. Então, hoje em dia a gente tem uma reconfiguração muito grande dessas questões, mas ainda tem também muitas dificuldades, preconceitos e barreiras, né? A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, da pandemia de Covid-19. Então, se a gente for ver, tem pesquisas que mostram que a pandemia afetou muito mais as mulheres. Então, as mulheres ficaram muito mais vulneráveis do que os homens. E por quê? Porque elas ficaram ainda mais sobrecarregadas com o trabalho doméstico. Muitas têm que trabalhar em casa ao mesmo tempo dar conta do trabalho de casa, de cuidar dos filhos. Muitas mulheres não têm rede de apoio. A gente ainda tem aquela concepção cultural de que mulher é guerreira e tem que dar conta de tudo, porque se ela não der, ninguém vai vir ajudar ela também. Muitas mulheres foram mais demitidas do que os homens, talvez sem razões objetivas, mas por concepções de gênero mesmo erradas. E também aumentou muito a violência doméstica, né? A pandemia também fez com que os companheiros passassem a ficar mais em casa e também dificultou o acesso a vários serviços públicos, né? Eu tô falando disso tudo para a gente pensar também como que vai ser essa trajetória de vida para a pessoa chegar lá na velhice, como que vai ser, né? Depois dela ter, como a Marília falou um pouco, né? A gente tem uma série de dificuldades, desigualdades, barreiras que a gente enfrenta na nossa vida inteira. Então, como que isso vai afetar a nossa vivência e como que a gente vai chegar na velhice, né? Depois de ter passado por isso tudo. Marília quer complementar? Ela
A Aline colocou muita coisa interessante. Se quiser complementar, vamos lá. Eu acho que ela foi muito feliz nisso, trabalhando com mulheres. Somos mulheres, né? E a gente está falando do processo do envelhecimento, que não é singular, ele é plural. Eu gosto muito de dizer velhices, com S no final, porque é plural, mas a gente fala de muitas velhices. Então, comparando as idosas de hoje, essas que nasceram lá em 1930, 40, elas vieram de um mundo totalmente diferente do que nós nos encontramos hoje, onde o destino da mulher era o casamento. E o casamento era igual à reprodução. Não é? A ideia de ter filhos, maternidade, ela era do lar. E a ela, como a Aline deu o exemplo da mãe dela, elas não tinham direito de estudo, de acesso, elas casavam, e muito frequente a gente ouvia essas idosas que são as mais velhas, elas diziam que casavam para servir aos seus maridos, que é uma expressão extremamente cruel, e era servir mesmo, em todos os sentidos. E quando eu falei que muitas delas são hoje, né, ficam sozinhas, apesar de toda essa história, quando os maridos morrem, né, de tudo isso, elas nos dizem assim, eu ouço e ouvi muito disso. Eu gostava tanto do meu marido, eu amava, mas graças a Deus que ele morreu. Porque elas têm a sensação daquele pouco tempo que lhes resta, cronologicamente, não estou falando de tempo kairos, elas falam assim, agora eu vou viver o que eu não pude. Então, elas são o resultado de um modelo muito cruel, que foi muito perverso para elas, e nós temos que considerar isso. Por outro lado, nós estamos falando também de novas velhices, que o fato de termos mudado toda essa revolução feminina, esse empoderamento, direito, nós vamos ter, daqui a uns 15, 20 anos, outras formas de envelhecimento feminino que eu quero chamar a atenção. Isso eu acho que mais perto da Aline, talvez, e eu já estou nessa faixa etária que seria de transição. Mas, quando a gente olha, não é, essas mulheres do passado e essas que serão as velhas do futuro, infelizmente, alguns marcadores, como a Aline disse, estão muito presentes. Por exemplo, né, a violência sexual que essas idosas passaram, tiveram casamentos representados por violência sexual, sem direito ao corpo, né, à sexualidade. Nós temos a discriminação, aquelas que puderam trabalhar salários inferiores, e hoje também nós ainda temos essa realidade. A dupla, tripla jornada, não é? Baixa escolaridade, enfim, são alguns desses valores, não é? Dados pela sociedade à mulher, que hoje a gente ainda não conseguiu superar e que vai acumular nesse nosso processo de envelhecimento. Então, nós temos ainda uma pauta extensa para superar. E nós precisamos, como mulheres, ter muito firme este pensamento. Eu trabalho como a nossa ONG na formação de cuidadoras de idosos, né? Na verdade, 95% das cuidadoras são mulheres. E essas mulheres têm umas histórias muito interessantes. E esse papel de cuidadora é uma construção social, inclusive, que foi dado à mulher. E eu sempre falo assim, por que precisamos de cuidadoras de idosos hoje? Porque a família mudou, reduziu, porque aí a gente precisa ter cuidado. Mulheres foram para o mercado de trabalho, porque se a gente repete sem explicar isso, a gente está culpabilizando as mulheres pelo um processo de libertação enorme que nós tivemos ao incorporar o mundo do trabalho, para deixar um lugar vago na família e dizer, está vendo? Por isso que precisa de cuidador, que os idosos estão abandonados. As mulheres foram trabalhar, porque era um papel historicamente dado à mulher. A filha mais velha, aquela que descasou, aquela que não se casou. Então, tem todo este processo que nós ainda temos que enfrentar para que essa sociedade seja boa para todas as idades, inclusive respeitando a questão de gênero. Não sei se completei. Aline, estamos juntos nessas... Eu tentei trazer mais algumas coisas. Sim, eu acho muito interessante isso que você trouxe sobre as mulheres que são viúvas e tal, porque na minha pesquisa isso apareceu muito, muito.
muitas delas eram viúvas ou separadas, ou enfim, todas elas diziam que não queriam nunca mais casar, e algumas até não queriam mais namorar, e todas, enfim, se relacionam com homens, né? Então sempre essa coisa também da relação com o homem, o que isso traria, né? Elas sempre diziam que elas iam perder a liberdade delas, que elas tinham ganhado, ou iam ter que voltar a cuidar de mais uma pessoa, ia ter que voltar a fazer almoço para alguém, ia ter que, enfim, uma série de coisas. Então, é meio que aquela ideia de que, não, agora eu posso fazer o que eu quero, eu não vou pegar mais uma pessoa para cuidar. É meio que essa... É interessante a gente pensar nessas dinâmicas, né? Enfim, enquanto mulheres da minha idade, né? Eu tenho 32 anos, elas já estão procurando, talvez, um parceiro que tenha mais uma ideia de parceria mesmo, né? De, enfim, e o quanto isso era diferente para elas, né? E continua sendo ainda. Enfim, isso é muito interessante. Por isso que é legal a gente olhar sempre a velhice com recorte de múltiplo, plural, não é? E aí, Aline, eu acho que assim, eu estava agora, quando você falou, pensando, nossa, quando a Aline for idosa, né? Você falou 32, daqui 28 anos, né? Aproximadamente. Quais serão os desafios para a sua faixa etária? Porque nós estamos no outro processo de construção social, né? Mas, Renato, estamos aqui, desculpa falar muito. Imagina, eu acho que está ficando super rico, estou super feliz aí com a participação de vocês e queria até colocar também algumas coisas aqui. Vocês falaram da questão da educação, do trabalho, né? E aí uma coisa eu acho que é um pouco consequência da outra, então a mulher tem uma menor inserção, né? Até por esse papel social que ela desempenhou, né? Na educação, e isso depois tem como consequência uma menor inserção no mercado de trabalho, e depois isso ainda tem como outra consequência uma menor inserção aí nas questões previdenciárias, que é uma questão super importante e para qualquer um, né? A gente precisa ter uma renda depois dos 60, 65 anos, né? Então, é uma trajetória que ela é construída de uma certa forma, em que quando a mulher chega ao final da sua vida, ela tem uma série de questões aí que lhe prejudicam, né, a vida, né? Eu sempre coloquei isso, uma preocupação grande, né? Não só olhando agora, mas quando a gente olha o futuro, né? A gente teve aí recentemente uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, e isso tem como consequência aí menor acesso a essas pessoas, tanto ao mercado formal como à Previdência, e pensando que a proporção de idosos vai crescer, eu fico imaginando se a gente não acendeu ali uma bomba relógio e que vai estar para estourar aí daqui 20, 30 anos, muito, muito perigosa. E eu sempre tive um pouco dessa preocupação. Eu acho que a gente precisa olhar para isso até para tentar desmontar aí de alguma forma. E lembrando que renda, Renato, é extremamente importante, ela define muitas vezes a qualidade de vida na velhice, porque sem renda você não consegue. E haja BPC, que é o benefício de prestação continuada, hoje 8% dos idosos brasileiros já sobrevivem com BPC. Da forma como a Previdência, essa reforma fez, do trabalho no mercado informal que nós temos, eu não sei o que será no futuro para dar conta dessa população. O benefício, a conquista que nós tivemos de envelhecer muito pode ser um tiro no pé. E eu acho que por isso que nós temos que nos antever para isso. Eu acho que é exatamente isso. E uma outra coisa que eu ia trazer também, eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro lá para o SEBRAP, e a gente trabalhei um pouco essas questões da questão do trabalho, né? E ficou muito claro nesse artigo que quando a gente compara os idosos e os não idosos, os idosos já são muito mais precarizados. Quando a gente faz a comparação entre idosos e idosas, as idosas são mais precarizadas. Quando a gente faz a comparação entre idosos do mundo urbano e do mundo rural, o rural, então, nem se fala. No rural, quase 100% das mulheres idosas têm trabalho precários. Essa questão do trabalho, que também é definidora aí das questões da qualidade de vida, são muito preocupantes.
Mas, gente, continuando aqui um pouquinho, enfim, o que diferencia as trajetórias de envelhecimento entre gêneros? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas se vocês quiserem colocar, quais são os impactos dessa diferença? Eu acho que o que a gente foi colocando também vai um pouco nessa linha. Eu acho que a gente não pode esquecer de citar o sistema econômico que nós estamos inseridos, que é o capital, o capitalismo é o acúmulo. E o capitalismo tem como premissa a mais-valia, não é? Quem é medido pelo quanto você faz, o quanto você produz e o quanto você tem. E nós temos uma questão seríssima, não é? Com respeito à velhice, ao envelhecimento, nós estamos nessa luta mundial contra o etarismo, que é o preconceito à idade, não o etarismo, mas outro sinônimo, outra palavra que explica isso, idadismo, que eu acho que é mais próximo da nossa língua portuguesa, é o preconceito a respeito à idade. Os idosos são discriminados pela idade e as mulheres são mais discriminadas em relação à idade. Isso é um fenômeno que não é só Brasil, passa pelo mundo inteiro. Então, se homens hoje, com 50 anos, já são considerados velhos para o mercado de trabalho, as mulheres ainda muito mais do que eles, né? E isso nos reduz a uma condição de invisibilidade, de preconceito, de, como eu tenho dito bastante, de desigualdade. E como resultado disso, nós temos negligência, abandono, violências, né? Então, este é um processo extremamente cruel, não é? Não dá para se falar em envelhecimento sem ver este cenário. E como que a gente faz para superar isso? É dando o protagonismo à pessoa idosa. É interessante, viu, Renato, que eu tenho participado há muitos anos, desde que comecei a trabalhar com envelhecimento, sobre o movimento social do idoso. É fórum, é coletivo, é conselho, e é interessante que a predominância nestes movimentos são de mulheres. Os homens, quando aparecem, eles são muito tímidos, e é interessante que o homem vem do sindicalismo, não vem como a mulher, e a mulher não vem do sindicalismo, ela vem de movimento de base, né? de trabalhar na comunidade, de ser líder comunitária, né? Então o homem, há tanto tempo, inclusive no protagonismo, ele está associado ao trabalho, ao mundo dele do trabalho, e eu penso que esse é um excelente caminho para que a gente possa efetivamente avançar nisso, quando nós pensamos em romper, né, com esse lugar dado à mulher, principalmente à mulher idosa. Então, nós precisamos lutar contra essa invisibilidade, esse papel negativo na sociedade e ocupar, sim, os espaços na reivindicação das políticas que já foram estruturadas e, infelizmente, não estão implantadas ainda no sistema brasileiro de proteção social. Só queria acrescentar, acho que quando a Marília me pergunta, por exemplo, né, quais seriam os desafios lá quando eu estiver com 60 anos, acho que essa questão da aposentadoria com certeza vai ser uma, né? Porque muitas vezes a impressão que eu tenho é que eu nunca vou conseguir me aposentar, porque, enfim, né? Vai se cada vez mais aumentando o tempo de contribuição e a idade mínima, enfim, e aí você acaba tendo, por exemplo, pessoas com 70, 80 anos que ainda tem que trabalhar, não porque elas querem, né? Porque se elas quisessem e pudessem, tudo bem, mas por necessidade mesmo, né, de conseguir se manter. Então, enfim, é muito interessante a gente pensar nisso, que muitas vezes a velhice é vista como um gasto, né? Acho que isso apareceu bastante nesse momento de pandemia também, a gente viu um pouco isso, né? Algumas falas de algumas pessoas colocando, enfim, que antes morrer alguém velho do que novo, né? Porque isso diminuiria os gastos com a Previdência. Acho que isso é de uma violência, uma desumanidade sem tamanho, né? É um pouco também atrelada àquela ideia de que, como a Marília disse, né, a gente está no sistema capitalista, então quem tem alguma utilidade é quem está produzindo, é quem está trabalhando. Então, só porque a pessoa, por exemplo, está aposentada, ela não tem mais utilidade, ela pode contribuir para a sociedade, para a comunidade dela de diversas outras maneiras, né? Ela não precisa estar trabalhando ou, enfim, tendo uma renda para isso. Então, acho que um pouco... fiquei pensando um pouco nisso, assim, ouvindo, pensando também na coisa dos homens, né? Porque é isso, acho que a identidade dos homens ainda é muito atrelada ao trabalho, né? É um pouco isso, assim, é quase como se quando eles se aposentam, eles não têm mais algo que define eles, assim. Então, a tendência é meio que o inverso mesmo, né? A gente vê
muitas mulheres idosas indo para a rua, participando mais do mundo público, desempenhando uma sociabilidade que vai desde participar nos movimentos sociais até viajar, ir para academia ou participar daquelas atividades que existem em centros e coisas do tipo que são específicas para esse público. No geral, são as mulheres que estão lá, né? É muito raro você ver os homens. Então, enfim, é interessante a gente pensar nessa dinâmica, né? Enquanto as mulheres vão para a rua, os homens tendem a ficar mais em casa e se fechar, digamos assim, né? Naquele mundo privado. Acho que, enfim, são coisas bem legais para a gente pensar. E tem um outro ponto que eu queria trazer, mas é porque eu vi uma reportagem hoje e isso ficou na minha cabeça, que é pensando na diferença, né? Nas diferenças de gênero, ou a gente pensar na aparência também, né? Porque é uma questão, assim, que acho que pega todo mundo, assim, principalmente as mulheres, né? Enfim, hoje eu vi, né, algumas notícias que comparavam o envelhecimento de uma atriz americana, que acho que é Kelly McGillis, o nome dela, e comparavam o envelhecimento dela com o envelhecimento do Tom Cruise, né? Os dois fizeram aquele filme Top Gun, lá dos anos 80, e parece que agora tá tendo uma nova versão tal, e basicamente estavam falando por que ela não apareceu no filme e ele aparece, né? Porque aí botaram uma imagem dela, como ela tá hoje, do Tom Cruise, e comparando, porque ela tá de cabelo branco, ela tem rugas, ela engordou, e ele supostamente tá super bem, né? Então, por isso ela não foi convidada para participar da nova versão do filme. É um exemplo muito pontual, mas acho que a gente pode pensar quantas vezes a gente vê esse tipo de julgamento na mídia, né? Inúmeras. Exatamente. E não só na mídia, né? Mas entre as nossas próprias conversas pessoais. É muito comum ouvir esse tipo de comentário, né? Claro que também se fala da aparência dos homens, mas porque, enfim, né? Tem preconceito com o próprio envelhecimento, né? Como a Marília bem disse, mas as mulheres, elas seguem sendo muito mais cobradas em relação a isso. Enfim, acho que isso é um ponto que pega muito, assim, também, né? Talvez porque a própria beleza seja vista socialmente como um valor central para a gente, né? Para as mulheres, assim como a magreza. É meio que quase como se o nosso valor tivesse atrelado a isso, né? Então, quem não segue sendo bonita, né? Dentro de um padrão, desse padrão que endeusa a juventude, é vista quase como uma pessoa moralmente fraca, incapaz, desleixada, enfim. Ou denunciadora de um tempo que as pessoas não querem assumir, que é o processo de envelhecimento, porque nós queremos viver muito, mas não queremos ficar velhos. E a mulher, ao deixar o cabelo grisalho, branco, ela está dizendo, olha, é o tempo Cronos que está acontecendo. E ao homem é dado um papel privilegiado. Isso é perverso em relação na história que você trouxe, Aline. Eu acho que ela é muito boa e daria, Renato, uma boa discussão no programa específico para isso, a aparência. Mulheres e homens envelhecem de forma diferente e a sociedade é muito cruel com a mulher. Ela tem que ficar linda, maravilhosa, tem que dar conta, tem que ser a guerreira. Adorei essa expressão guerreira, lutadora. Exige-se muito, muito da mulher, especialmente neste processo de envelhecimento. Felizmente, está posto na sociedade a discussão do cabelo grisalho. Hoje não tem mais essa ditadura de ter que tingir cabelo. Eu entendo que isso é um desejo pessoal, também não tem que ter a ditadura do grisalho, nem do tingimento do cabelo, tintura, né? Dizem que a gente não fala tintura, mas tingimento, sei lá qual o certo. Mas as pessoas têm que assumir a sua identidade, o seu processo e aquele momento que está da sua vida. Então, nós temos um longo caminho a percorrer, Renata. Eu não sei como você está no seu tempo aí, mas a gente fala e tem muita coisa a mais sobre questão de cuidado. Eu acho que esse é um desafio que nós temos que superar muito na vida ainda. A mulher tem que dividir o cuidado com o homem, sim. As meninas de hoje, olha, eu cuido, tu cuidas, nós cuidamos, nós cuidais, eles cuidam. Não tem onde na natureza que falou que é a mulher que sabe cuidar. Todos nós somos seres cuidadores. Eu penso nesse sentido. Gente, que ótimo. Eu acho que é um pouco isso que eu trouxe do começo, né? Que eu acho que dá para fazer uns 5 podcasts aqui para a gente discutir todas essas questões. São muitos temas que vocês trouxeram. Só nessa última parte, né? Vocês falaram aí do idoso como encargo, né? O peso para a sociedade.
Você também trouxe aí uma palavrinha que eu acho fundamental, Marília, que é a proteção social. Isso a gente precisa fortalecer e dar uma bela discussão também o que nós conseguimos construir até então, o que falta construir, o que a gente pode construir a mais. Vocês trazem também essa questão da aparência, do idadismo, ou seja, são muitas entradas aí que dá para discutir muito. Mas a gente não tem mais tanto tempo assim. Eu queria já partir já para a última pergunta, que é um pouco isso, né? Quais são as tendências e desafios que os impactos dos papéis de gêneros reservam aí para o futuro, né? O que a gente pode, olhando aí para frente, quais são os grandes desafios, olhando essa questão da feminização, olhando todas as questões de gênero e todas essas outras que perpassam essa questão do gênero, né? Porque eu acho que a questão do gênero é um grande divisor, mas dentro delas também há outros divisores sociais importantes. Acho que se a gente for pensar assim, em termos de desafios e que pode, o que deve ser feito, a gente já falou aqui bastante coisa. Talvez falar um pouquinho, né, que, enfim, são todas questões culturais, né, então elas demandam um certo tempo, investimento, enfim, que outras mudanças menores também aconteçam para que essas questões se concretizem de uma forma mais igualitária, inclusive, digamos assim, né. Acho que, por exemplo, né, uma questão importante que tem a ver com essa questão do cuidado, que a gente trouxe aqui o tempo todo, é a gente trabalhar um pouco essas ideias que a gente tem como sociedade de feminilidade e masculinidade, né? Porque existem múltiplos jeitos de você ser homem e de você ser mulher, né? A antropologia e a sociologia estão desde, no mínimo, os anos 70 mostrando isso. Então, eu digo isso porque, enquanto a gente continuar com essa ideia de masculinidade, de que ser homem não precisar se preocupar com a saúde, adotar alguns comportamentos de risco, que homem não precisa cuidar dos outros, não precisa cuidar da casa, a gente vai continuar enfrentando problemas muito sérios, que dizem respeito não só ao envelhecimento em si, né, mas também à violência, à desigualdade, à falta de acesso, enfim. Acho que são coisas que aos poucos elas vêm mudando, mas a gente também está vendo muitos discursos rebatendo, né, essas transformações com base em algumas ideias talvez infundadas, né, só para manter tudo como está. Acho que um dos desafios também, pensando na intersecção de outros marcadores, né, talvez principalmente raça e classe, mas, por exemplo, a localização geográfica é super importante, né, aqui próprio em São Paulo, né, que é uma cidade gigante. Uma pessoa mora na periferia, ela vai envelhecer de um jeito completamente diferente de outra que morou a vida inteira nos jardins, entendeu? Então, acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que tentar dar um maior suporte, condições dignas para que as pessoas sejam também sozinhas na velhice, se esse for o caso, né? É o que eu quero dizer. Para que o trabalho do cuidado acabe não caindo só todo na conta das mulheres, é preciso também que elas tenham uma rede de apoio, que seja algo mais institucional ou mesmo algo solidário que a gente possa pensar entre as comunidades, os bairros, enfim, vizinhança, para que esse trabalho de cuidado ele seja compartilhado e que essas mulheres também, em alguma medida, consigam ter, né, outros projetos, interesses e vontades na velhice, não só ficar tendo que cuidar de neto, cuidar de um familiar mais idoso ou doente, ou enfim... que elas possam descansar também, né? Afinal, isso também é importante. Eu acho que é uma coisa que a gente esquece muito, né, na nossa sociedade, que é importante descansar. E mesmo também se elas forem sozinhas, né, por vontade ou por, enfim, uma situação de vulnerabilidade, elas têm que ter um certo amparo aí, institucional, pelo menos, né? Enfim, acho que o grande desafio é como que a gente consegue fazer isso. Acho que a Marília, com certeza, sabe falar melhor do que eu. Eu acho que você foi ótima na sua síntese, na sua proposta. Eu só, como disse anteriormente, eu endosso, acho que a gente pensa na mesma linha. E eu só queria terminar dizendo assim, que nós precisamos defender uma sociedade que seja boa para todas as idades, todos os gêneros, né? Para todas as raças, em si uma sociedade que seja boa para todos, mas essa sociedade vai ser só boa para todos quando ela não permitir
que a diferença venha se transformar em desigualdade. Eu acho que eu paro por aqui, é essa defesa que eu tenho em relação à velhice e às diferenças na vida social. Muito obrigada, viu, pelo tempo que nós estivemos juntos aqui, Renato. Muito bacana, fechou acho que com vocês duas com chave de ouro aí, essa última fala sua também, Marília, super bacana, eu acho que é por aí mesmo. Bem, gente, nosso tempo está se esgotando, mas antes dos agradecimentos, queria passar para vocês para fazer as considerações finais, se tem mais alguma coisa para colocar, e aí se despedir, aí eu fecho aqui o nosso podcast. Eu só quero agradecer. Muito obrigada. Saúde para todos. Cuidem-se, né? Porque o Covid não terminou. A gente precisa se cuidar. Vamos continuar nos cuidando para que a gente possa viver mais e melhor. Muito obrigada. Queria agradecer também a oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês, ouvir a Marília, muito bom também. Queria só reforçar um pouco também a questão da gente pensar, né, qual o futuro que a gente quer, né? A gente falou disso algumas vezes, mas, por exemplo, né, se hoje em dia muitas mulheres trabalham fora e dentro de casa, elas têm que cumprir uma dupla, tripla jornada, como que elas vão chegar lá nos seus 70 anos, né? Acho que elas vão chegar exaustas e muitas vezes adoecidas também, né? E adoecidas não por falta de cuidado, né? Como muitos poderiam falar, mas porque várias condições da vida delas geraram impacto na saúde, né? Então, talvez pensar um pouco do que a gente pode tentar fazer diferente hoje para melhorar o futuro, assim, talvez. Um pouco utópico, né? Mas acho que é um pouco essa ideia, assim, que eu queria deixar para a gente aqui. E agradecer de novo a oportunidade, foi muito legal. Obrigado, gente. Adorei estar com vocês duas, tá? Eu acho que foi uma conversa muito bacana, muito agradável, que eu acho que trouxe muito conhecimento e vai trazer muito conhecimento para as pessoas. Então, queria agradecer a presença de vocês duas, Aline, Marília. Todos os episódios podem ser encontrados e baixados nas plataformas de streaming ou no YouTube da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Um grande beijo a todos e a todas e até breve. Obrigado, gente.